Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hinamaru especial Lendas Japonesas, trazendo para vocês mais um grande nome daquela geração de ouro que todo mundo ama. Nosso participante especial é nada mais nada menos que o capitão daquele grande time de 2006, Tsuneyasu Miyamoto, o zagueirão, o xerifão, que a partir de agora estaremos aí destrinchando a carreira tanto em clubes como em seleção e posteriormente como treinador. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria, na apresentação e comentários da lenda Mr. Thiago Henrique Cruz, que dá um pau no Zangief sobre que o pilão do Thiagão é mais brutal que o pilão do Zangief, não é verdade, Thiagão? Às vezes eu venho com cada loucura que nem eu consigo abster, cara. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aqui naquele programinha que a gente adora fazer, mas nem sempre a gente consegue fazer com tanta frequência, né? Chegamos aí, Elias, a nossa 16ª lenda do futebol japonês. O nosso último podcast sobre as lendas do futebol japonês foi o número 233, né? Contando a história aí do Yanagisawa. Programa bem legal que eu recomendo que vocês vejam a playlist inteira que tem no YouTube, mas para você que escuta a gente diretamente pelo Spotify ou por os outros agregadores de podcast, para vocês ficarem bem inteirados. O nosso programa aqui sobre lenda de futebol japonês a gente faz de vez em quando, sempre contando a história aí de algum jogador clássico ou até treinador clássico, né? Sempre o assunto é alguém muito importante para algum período ali do futebol japonês. Então, pra vocês terem uma noção, já falamos de Kazu, episódio número 55, o primeiro nosso, depois sobre Nakata, episódio 59, episódio sobre o Shunsuke Nakamura, número 64, um dos nossos programas mais vistos de todos os tempos. Depois também falamos sobre Kawaguchi, Matsuda, Shinji Ono, Narazaki, Nakayama, Alexandro, Nishino, Kunichi Kumamoto, Bomber, Keisuke Honda e entre outros aí. Então agora a gente vem fazer mais um programa sobre as lendas do futebol japonês, mais um jogador que talvez nem todo mundo conheceu tão bem, né? Um jogador aí um pouquinho mais discreto, vamos dizer assim, Elias, dentro da geração de ouro, o cara que fazia mais aquele trabalho sujo, né? Na parte defensiva, que era o Miyamoto, que tem uma carreira bem interessante. Depois também como treinador tem bastante coisa para falar sobre ele. Mas, meu querido amigo Elias, eu tenho que abrir esse programa sempre falando o seguinte: as artes do nosso amigo Glauber Tanaka é assim um negócio fora de sério, é um negócio absurdo. Se você está vendo isso pelas redes, só pelo podcast, vai no YouTube nosso só para ver só a capa, né, que o Glauber fez pra gente. Vou falar uma coisa pra você, Elias. As capas do Hinamaru são bacanas pra caramba, graças ao Glauber, ele que entrou de cabeça no projeto Hinamaru, ajudando a gente, sem pedir nada em troca desde o começo, tá? Se vocês pegarem os primeiros vídeos do canal, você vai ver daquela arte porquíssima do Hinamaru, dos primeiros podcasts que eu fiz, sem noção nenhuma. E assim, todas as artes sobre Olimpíadas, sobre jogadores, sobre seleção, é um negócio inacreditável. E as artes dos jogadores das lendas é um negócio assim, fora de sério. Todas podem ser facilmente capas, né, para você colocar aí no fundo de tela do seu celular e principalmente do seu computador, né, que são imagens bem grandes, facilmente. Até, Elias, tive uma ideia que depois eu vou até perguntar pro Glauber. Eu vou até ver se ele disponibiliza pra gente, né, se ele permite, né, a possibilidade da gente poder fazer um grande zip, colocar isso aí no Google Drive aí e disponibilizar na nossa página para quem quiser baixar essas imagens e utilizar aí como planos de fundo no seu computador, porque realmente as artes do Glauber são um show à parte. Então a gente começa esse programa já agradecendo mais uma vez aí ao grande Glauber Tanaka por estar nos ajudando sempre com essas artes fodíssimas, meu querido amigo Elias Falas. Nosso Glaubinho realmente arrasa, né? O cara é uma lenda. Sim, valeu mais uma vez e com certeza já estou usando a capa aí do Miyamoto como capa como wallpaper do meu computador. Maravilha, Thiagão. Começando aí destrinchando a carreira do nosso querido Miyamotinho.
Ele nasceu lá em Tondabayashi, né, região de Osaka, ali no Japão. Ele que é cria da terra de Osaka mesmo, né? Nasceu na região. Ele que, ao contrário de muitos outros jogadores, não teve carreira universitária, né, Tiagão? Ele que começou na base do Gamba mesmo, piazinho de tudo, e foi subindo, né? Começou na base, entrou pro time B do Gamba, depois entrou pro time principal, né? Foi aquecendinho aí o seu motor durante ali os anos, né? Lembrando que ele entrou na base do Gamba em 92, ficou até 94, e em 95 é que houve aí a primeira grande chance dele entrar no time principal, né? No primeiro ano de liga de J1 foram 11 partidas na liga e 4 na Copa do Imperador, e foi aumentando, né? 96 já subiu para 13 jogos na liga, 97, 26, 98, 32, 99, 30, sabe? E foi de forma crescente, e foi aí se estabilizando nessa equipe do Gamba. Ele que ficou um tempão, né? Ficou de 95 até o ano de 2006. Inclusive ergueu o caneco de campeão japonês, né, Tiagão? Pela equipe do Gamba. Ele que tem uma história, uma identificação aí muito grande com o clube. Lembrando que a gente vai falar mais tarde ainda sobre a ascensão dele como treinador também, né? Então ele tem uma história muito, muito legal mesmo na equipe do Gambinha, né? Sim, é um jogador que está realmente enraizado junto com a equipe do Gamba Osaka, né? E bem interessante essa informação que você trouxe, que ele não teve aquele esquema da universidade, né? Foi direto da questão de base para a equipe mesmo. E para a questão de zagueiro, né? Que praticamente é a posição de origem, né, do Miyamoto. Depois ele foi aprendendo aos poucos, jogando em outras posições, né, jogou um pouquinho como líbero, que é uma função que praticamente quase não existe, já deu uma brincadinha de volante, né, ali improvisado quando foi necessário, mas basicamente aí é um jogador raiz clássico japonês, né, o cara que não é talvez muito alto, né, mas defensivamente ele é muito constante, né? Quem lembra aí, a gente viu na questão de seleção, o Yamamoto era uma das peças sempre carimbadas da seleção ali na parte defensiva, e é um cara que talvez, se faltava um pouco de altura, né, sobrava no quesito posicionamento, né, o posicionamento tático dentro dele para fazer os botes, né, dentro daquela última zona ali, né, onde ficava a defesa ali. O Miyamoto era um dos que sabiam fazer isso como poucos. Me afoguei, desculpa. E lembrando que o Miyamoto, no começo de carreira, ele não era bem um zagueiro, né? Ele era volantão. Uhum. Ah, ele começou como volantão. Começou na volância. Olha, cara. só. Uhum. Aí depois, com o passar do tempo, ele até chegou a jogar como meia central e tudo mais. Mas quando ele se estabeleceu aí de vez na equipe do Gamba, ele foi jogado pra zaga, né? Caramba, legal, bacana. Uhum. E ele que, nos tempos dourados de Gamba Osaka, ele dividia a faixa de... Claro que ele sempre foi aí um grande capitão, né? Mas ele também dividia a faixa de capitão com um jogador que você adorava nessa equipe do Gamba, Satoshi Yamaguchi. Ah, esse também aí. Esse é incrível também, assim, pra quem gosta dos jogadores antigos aí, né? A galera do Winning Eleven, né? Yamaguchi era inacreditável. Um dos medalhões aí dessa equipe do Gamba, né? Com certeza. A questão de ele ser um zagueiro e tudo mais, eu não sei, Elias, se realmente esse é o primeiro jogo dele, tá? Mas eu consegui alguns dados aqui, e tá com o primeiro jogo pelo Gamba, dia 16/3/96, tá? Vitória do Gamba em cima do Marinos por 2-1, jogando já 90 minutos. Tá. Talvez tenha sido como titular jogando os 90 minutos, né? Porque ele ele jogou 11 jogos em 95 mesmo. Ah, tá. Então em 95 já tinha alguns joguinhos ali e tudo mais. Bacana. Sim. Então, desde 95, começando 96, começando a jogar. Eu só vi que, obviamente, né, claramente, demoraria, né, pra ele fazer os seus primeiros gols aí pela equipe do Gamba, até porque a posição dele não ajuda muito. E eu tenho aqui o dado que o primeiro gol dele com a camisa do Gamba, né, pelo menos de 96 pra frente,
foi apenas em 2005, né, da vitória de 7-1 do Gamba em cima do Tokyo Verde. Tadinho do Verde. Pois é, 7-1, caraca. Eles lembrou uma seleção aí. Né? Pois é verdade. Lembrando que no começo dos anos 2000, ali, quando aquele time do Gamba foi campeão em 2005 pela Liga, ele teve uma dupla de zaga implacável com o Sid Clay, né? Verdade, grande Sid Clay, o carequinha do mal. Carequinha do mal. O Yapstam brasileiro, né? Pode crer. O Gamba, durante todo esse período, assim, foi um período até muito mágico, né, pra equipe que, se não tava revelando jogadores para todas as posições, era praticamente quase todas, né? Que tava trazendo jogadores jovens ali para as posições, né? O Miyamoto foi um dos. E quando não tinha jogador perfeito para aquela posição, acabou trazendo bons nomes que não eram tão badalados, né? O Sid Clay era um jogador sempre interessante, muito conciso naquilo que fazia, mas não era um jogador badalado, né? Então, quando chega no Gamba, não chega por um valor exorbitante, né? E acaba fazendo dupla ali junto com o Miyamoto, e essa dupla traz muitas alegrias aí pro seu torcedor. Nosso querido Miyamoto, que teve a honra de jogar com o Marcelinho Carioca em 2002 aqui do Gamba. Verdade, Marcelinho que do mesmo jeito que entrou foi embora, né? Porque passagem pelo Gamba. Acho que ele chegou a fazer gols. Não, sim, eu lembro que ele chegou a algum jogo, até preciso dar. Até um tempo atrás eu fui ver os números do Marcelinho Carioca. Assim, eu praticamente quase nem achei muitos vídeos sobre isso, né? Mas ele deve ter feito ali um ou dois golzinhos. Nossa, aquele time de 2002 do Gamba era esquisitão, né? Sim. Tinha Marcelinho Carioca, Reginaldo Vital. Reginaldo Vital, cara, agora você foi realmente muito longe, né? Muito. E o desgraçado foi o 10 aí. Reginaldo Vital, realmente, isso aí você foi muito, cara, mas muito longe. Eu acabei de ver aqui, ó, pelo Gamba Osaka, ó, até bem mais do que, não foram bem mais, foram 4, 6, o Marcelinho tem 7 gols pelo Gamba Osaka. Tá bom. Quase que saiu comemorando com os bracinhos. Exatamente. Meu Osaka é uma passagem muito... Mas como você falou, né? A equipe do Gamba Osaka dessas o começo dos anos 2000 não era uma equipe que ganhava campeonato, né? A grande verdade é que o Gamba durante muitos anos foi um mero coadjuvante, né? Ali com um jogador ou outro chegando na seleção, né? Como chegaria alguns ali. Tendo algumas pratas da casa, né? Mas... A equipe do Gamba demorou muitos anos para ter ali uma equipe para falar, poxa, essa equipe do Gamba, essa vai disputar um bom campeonato, essa vai lutar realmente pelo título. Acredito que disputa pelo título na questão do Gamba Osaka só começou a partir dali na quase metade de 2003 para frente ali, né? Que a equipe começou aos poucos a se reformular e, obviamente, o Miyamoto fez parte de todo esse processo. Até quando ele chega para ser... treinador da equipe do Gamba, foi praticamente um processo muito natural, né? Porque é um cara que tá na equipe desde 94, 95, o cara que 92 na base. 92 na base, o cara que passou a vida inteira jogando no antigo Gamba Osaka Expo 70, né? E até virar suíte. Então, assim, realmente, se tem um jogador que conhece como funciona, né, o Gamba Osaka de cabo a rabo, seria o Miyamoto, né? O cara que conhece até os parafusos da arquibancada. Exatamente. Elias, demorou muito pro Miyamoto chegar em questão de seleção ou eu tô puxando muito um assunto muito mais longo? Não, o Miyamoto ele estreou em 95 no profissional. Em 2000 ele ganhou sua primeira chance na seleção principal, né? Lembrando que ele já havia jogado no Sub-20 entre 97 e 98, né? Seleção japonesa. E até no próprio ano de 93, bem novinho, ele já jogava na seleção Sub-17. Em 2000 ele conseguiu aí suas convocaçõezinhas, né? Bacana. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Ok. Continuando a carreira da nossa lenda Miyamoto em clubes, além de ele ter sido campeão nacional, né, campeão da J-League em 2005 com o Gamba, ele até chegou a ser campeão austríaco com a equipe do Red Bull Salzburgo, lembrando que ele saiu logo no fim da Copa do Mundo, né, terminou a Copa, começa aquele período de transferências do futebol europeu, né, do verão europeu e tudo mais,
ele teve a oportunidade de jogar na equipe do Red Bull, lembrando que o nosso querido Alex Santos também foi jogar lá, né? Nesse período. Ele ficou 2 temporadas e meia, né? Ele chegou na temporada 2006-2007, 2007-2008 também, e ficou até o começo, né, do primeiro período da temporada 2008-2009. Mas ele não jogou muito lá não, Thiagão. Na primeira temporada foram 9 partidas, 10 no total, né, juntando a Copa da Áustria. No seu segundo ano, na segunda temporada, foram apenas 15 jogos, né? E na temporada final foram apenas 2 joguinhos, né? Ele não conseguiu a estabilidade naquele time do Red Bull. É uma pena, né? Porque você vê, né? Após o fim da Copa 2006 ali, e tudo mais, e o fracasso, né, da seleção, não era o fim de carreira para nenhum daqueles jogadores, né? Tirando o Ridley que estava se aposentando, os demais, todos tiveram uma projeção para sair do Japão, né? Porque tinha muitos jogadores que jogavam no Japão nessa época ainda, né? E obviamente que o Miyamoto foi um desses que aproveitou, né? Essa visibilidade maior que deu a Copa do Mundo para conseguir um espaço maior, né? É claro que, obviamente, que eu nem sei dizer se o Salzburg nessa época foi campeão, né, da liga, né? Mas obviamente era uma das equipes principais ali dentro do. Foi campeão, na primeira temporada que ele chegou. Legal. Então, né, já tem faz parte de um título que ele tem, né? Então era uma equipe de ponta, né, dentro ali dentro do futebol austríaco ali. E é claro que fazer parte do elenco é uma coisa, né? Conseguir se manter, né, entre os titulares durante um bom tempo, aí são outros 500, né? Eu até vi, não sei se você achou as informações, ele até acabou jogando ali algumas partidas pela equipe menor, né? Do Salzburg também, né? Então, o time B, né? Então, pra você ver, né, o tamanho do Salzburg, né? A gente não, aqui no Brasil a gente não tem não tem muito costume de ver essas ligas meio né, diferentonas, né, mas o Salzburg dentro do futebol austríaco também é uma grande potência, né? Ah, sim. E lembrando que antes, né, da transformação do Red Bull virou esse time em 2005, quando a empresa aí dominou, né? Antes era Cassino Salzburg, Áustria Salzburg, né? Não sei se você lembra da época do Cassino Salzburg. Não lembro. Era um roxo vivo, até parecido com a camisa do Kyoto. Caramba, que legal. Juro pra você que realmente essa informação eu não sabia. Quem é viciado. Mas faz muito tempo, né, que o Red Bull é dono majoritário da equipe, né? 2005, pensando hoje que estamos em 2021, é tempo pra dedéu, né? Mas não é algo que vem desde os anos 90, né? Então a equipe tem tudo uma história antes de chegar um grande patrocinador e depois acaba apenas aumentando, né, com isso, né? Uhum. E lembrando que já no segundo ano, né, a equipe já havia sido campeã, estreou como Red Bull em 2005, 2006, 2007 já ganhou a liga, né? Legal. Aí a equipe antes de ser Red Bull até tinha sido tricampeã já em 93, 94, 94, 95 e acho que 96, 97. Mas daí depois que virou Red Bull aí desandou, né? Deu uma porrada de título. E pra você, Elias, você acha que a carreira, a gente sempre acaba entrando mais cedo ou mais tarde nesse assunto dentro das linhas do futebol japonês, né? Ainda mais desses jogadores do começo da metade dos anos 2000. Não dá pra dizer que a passagem pela equipe austríaca tenha sido ruim. Talvez ele não tenha conseguido ser o jogador titular durante todo o tempo e quando acabou ali o seu contrato ele acabou não conseguindo, não chamou a atenção de nenhuma outra equipe, até do próprio futebol austríaco ou talvez de uma outra liga que tenha sido interessante. Na sua opinião, qual foi o fator para o Miyamoto não ter pelo menos mais 2 anos de Europa? Principalmente por ele ter ido com uma idade, entre aspas, muito avançada, né? Ele já estava com 29 anos, né? Quando foi pra... Entendi. Então, para 32 é poucos jogadores asiáticos que conseguem ainda se manter dentro do... Ainda mais naquela época, né? Hoje em dia a gente consegue até ver, por exemplo, um Okazaki, né? O Hasebe que tá com 40. Verdade, né? O Hasebe, acho que é a melhor
o melhor exemplo. O próprio Nagatomo conseguiu até, né, sai de uma equipe muito boa que é o Milan, depois vai jogar na Turquia, depois consegue uma vaga numa boa equipe da França, até voltar para o Japão. Né? A gente tem até, dá para citar, talvez em muitas aspas, o próprio Honda tem uma vida até muito grande jogando em Europa, com as equipes, até vir para o Brasil. O Kagawa está na Europa, mas numa liga muito menor e, né, praticamente um banco, né, sem jogar, mas ainda assim, hoje em dia é muito mais comum a gente ver jogadores japoneses com mais de 30 anos ainda pulando de equipe em equipe, né? E a Áustria é um futebol muito pegado, né? Uhum. Muito pesado também, assim, então são alguns fatores aí que acabaram por atrapalhar a vidinha do nosso Miyamoto. Legal. E depois dessa zapeada dentro do futebol australiano, como é que continua a vida do Miyamoto dentro do futebol? Miyamoto volta ao mundo nipônico, assina com o Vissel Kobe em 2009, onde foi muito bem na primeira temporada. Foram 32 partidas na liga, chegou a fazer golzinho, mais duas partidas na Copa do Imperador e 5 na Louvain, né? Totalizando aí 39 jogos. Mas em 2010 houve aquela lesão, né, Thiago? Que ele ficou um tempão machucado. Eu não lembro agora se era lesão no pubis, alguma coisa assim. Mas ele ficou meses parado e perdeu a temporada inteira, né? Foram aí apenas 6 jogos na liga, 2 na Copa do Imperador e mais 4 na Louvain, né? Só apenas 12 partidas. Teve um começo muito bom, uma temporada muito boa, né? Mas na temporada seguinte, pela lesão, estragou de vez, né? Tanto que em 2011 ele encerrou a carreira com apenas 4 jogos na liga de novo e um joguinho na Copa do Imperador, totalizando 5, né? Diferente daqueles jogadores. Ficou bichado, coitado. Diferente daqueles jogadores que a gente sempre acaba falando, né? Que teve uma sequência, né, de lesões, né, muito seguidas, né? Vai, recupera, joga mais um pouco, machuca, recupera e tudo mais. O Miyamoto teve ali praticamente quase toda a sua carreira ali sem lesões, mas quando elas vieram para derrubar mesmo, né? E até por questão de ser zagueiro, né? Então imagina a carga. Até como eu posso falar, não tem muitos vídeos do Miyamoto no YouTube, né? Eu admito para vocês que eu dei uma pesquisada e tem muita pouca coisa, mas talvez tenha que colocar em japonês, talvez para aparecer mais coisas. Mas quando você coloca os vídeos do Miyamoto e você vê aqueles que ficam focando mais nele durante a partida, você percebe que ele é o cara que não parava de se movimentar em todo momento do jogo, né? Então ele estava sempre se movimentando, se organizando atrás da linha do seu marcador, buscando bola, né? Então é o cara que muitas vezes começava a jogada, né? Ali quando o goleiro saindo com os pés, né? Ou a equipe se defendendo, ele que recebia a bola, ele que começava a passar a bola para frente, né? Acalmava o jogo quando era necessário. Então assim, é um jogador que, se não era brilhante, pelo menos ele era muito competente na parte ali de organização da equipe, e é um cara que viu o futebol de dentro do campo, de trás para frente, né? Então, um cara que sabia, tinha muita visão de jogo, batia muito bem na bola ali para fazer cruzamento. Então, assim, é um jogador bem interessante que se lesionou pouco, né? Mas infelizmente quando lesionou, até a equipe do Vissel Kobe nessa época nem era tão ruim, né, Elias? Já era aquele Vissel Kobe que tentava às vezes beliscar ali, né, uma coisinha ou outra ali, a equipe já estava se organizando melhor, e uma pena que talvez o Miyamoto não tenha conseguido pelo menos ir um pouquinho mais longe da carreira. Até vendo hoje, parece que até eu tenho essa pequena sensação que parece que ele se aposentou meio que cedo demais, né? Não teve aquele caminho meio comum, né, para os jogadores, né, que não consegue mais se manter na primeira divisão, e aí vai brincar ali um tempo na J2, ou até jogar numa divisão menor ali para se manter na ativa, né? E aí, ou até finalizar a carreira na equipe que ele acabou sendo levado ao público, né? Que no caso seria o Gamba Osaka. Lembrando que nessa época que você comentou aí do Kobe, o principal jogador era o Kubo, né? Verdade, era uma boa equipe o Kubo. Tiagão, indo agora para a parte de seleção, vamos iniciar com o técnico depois, beleza? Bora lá. Na seleção japonesa, a estreia do Miyamoto foi no dia 8 de junho de 2000, no amistoso contra a Bolívia. E daí, depois disso,
aconteceu em setembro lá, as Olimpíadas, né? E nisso, o nosso querido treinador Troussier, ele teve que dividir entre a piazada que ia jogar as Olimpíadas e a piazada que ia jogar a Copa da Ásia. Lembrando que era uma piazada mesmo, né? A maioria dos jogadores da seleção japonesa nessa época tinham entre 20 e 23 anos, né? Então, era uma equipe muito jovem. E o Miyamoto acabou por cair ali na seleção olímpica, né? Fez aí... E aí ele ficou por lá durante um tempinho até voltar à principal. Isso, voltou em 2001 para a seleção principal. Tanto que em 2000 ele fez apenas 2 jogos pela seleção principal, aí o resto ele atuou na seleção olímpica, né? Em 2001, em virtude da ascensão do Matsuda e do Morioka, Thiagão, o Miyamoto não estava jogando tão bem assim em 2001, né? Para justificar a titularidade. Ele fez apenas 3 partidas na seleção principal, né? Coisa que iria mudar o quadro em 2002. Em 2002, aí ele já conseguiu fazer 11 partidas. Lembrando que o Miyamoto ele não começou como titular na seleção da Copa, né? O ataque, ó, estou viajando. A defesa titular era Matsuda, Morioka e o nosso querido... me fugiu o nome do desgraçado. Koji Nakata, né? Naquela linha de 3 defensiva ali. Só que o nosso querido Morioka acabou se machucando logo depois na primeira partida. E o Miyamoto entrou no lugar dele, né? O Morioka não teve mais condições aí de atuar como titular. E o Miyamoto entrou no lugar dele. E lembrando que, não sei se você lembra disso, mas o Miyamoto ele trincou o nariz, né? Jogando na Copa. E usava uma proteção na cara, não sei se você lembra, uma máscara. Sim, usou durante um bom tempinho a máscara no rosto. Ironicamente, apelidaram ele de Batman, né? A máscara do Batman. Parecia mais o Robin do que o Batman, né? Mas enfim. Verdade. Pra mim era a máscara do Robin aquilo. Eu ficava chamando ele de Batman, não sei porquê. Eu me pergunto, Elias, se isso foi retratado em algum jogo da época. Tem. No Win Eleven 6, no final Evolution. No Win Eleven 6 normal não tem ele de máscara. Mas no Final Evolution tem. Bacana, porque realmente muita gente que talvez não lembra muito assim do Miyamoto, até porque, como eu falei, de toda a seleção ali desse período ali de 2002 até 2006, ele sempre foi aquele jogador um pouco mais por ser zagueiro e algumas vezes ser revezado ali na parte de ser um jogador que jogava os 90 minutos. Ele era um pouco menos badalado, né? Então é um jogador um pouquinho mais um pouquinho mais simples, né? Perto daqueles grandes astros ali e tudo mais que puxavam toda essa atenção, mas nesse período que ele usava a máscara, com certeza todo mundo olhava um pouco mais pro Miyamoto, né? Ele fez uma boa Copa do Mundo em 2002, mas com a vinda do Zico, ele não teve vida fácil no começo com a vinda do Zico não, cara, tanto que nem titular ele era, muito menos capitão, né? Ele não conseguiu, nos primeiros anos ali do Zico, ele não conseguiu se estabilizar na equipe titular, tanto que muitas vezes você via Tsuboi de titular, Matsuda, sabe? Ele não era a principal opção defensiva. Em 2003 ali chegando, ele teve 10 partidas na seleção, fez parte daquele elenco da Copa das Confederações, né? Lembrando que a primeira passagem dele em uma seleção principal em torneio foi a Copa, né, 2002. Em 2003 ele conseguiu aí figurar entre os 23 ali na Copa das Confederações, mas também não teve vida fácil. E lembrando que nessa época o Zico ele fazia o famoso rodízio de capitães, né? Ah, verdade, tinha o rodízio de capitões, né? E aí... Isso. Teve Nakayama de capitão, teve Nakata, teve Inamoto, o próprio Miyamoto foi capitão também. Matsuda eu falei, teve Matsuda, teve Narazaki, Kawaguchi, uma verdadeira salada assim, né? Mas em 2004 ele finalmente conseguiu se estabilizar como titular absoluto na defesa da seleção. Foram 19 partidas, 2 gols, lembrando que
ele foi o capitão do título do Japão na Copa da Ásia, né? E ali sim ele conseguiu cravar o nome dele. Não, agora ele é o capitão, parou nele de vez a braçadeira, né, Thiagão? Em 2004 ele conseguiu comandar melhor essa linha defensiva do Japão. Tanto que ele tem um episódio muito emblemático nessa Copa da Ásia de 2004, que é aquele famoso jogo contra a Jordânia lá, nas quartas de final da Copa da Ásia, onde o Japão estava perdendo nos pênaltis, né, para a seleção da Jordânia. Uma barulheira desgraçada da torcida chinesa torcendo contra o Japão, né, fazendo bagunça e tudo mais. Aí o Miyamoto falou assim, foi conversar com o juiz, né, não dá para continuar desse jeito, ninguém tá conseguindo bater pênalti. Primeiro ele apontou pro buraco no chão, que realmente é um buraco. Sim. Ali, não sei quem foi o Lazarento que cavou um buraco ali. Só pra dificultar, só. Na marca do pênalti, e a barulheira da torcida atrapalhando e tudo mais. Ele passou um miguezão lá no juiz, e o juiz foi convencido, né? Falando, tá certo, vamos trocar o lado das cobranças e vamos lá pro outro lado ali pra bater os pênaltis. Só que nisso, o Alexandre já havia batido a cobrança dele, né? E errado. Aí o Nakamura já tinha isolado uma bola, né? Primeira cobrança lá e tal. Aí o Alexandre, malandro, né? Aquela malandragem brasileira, foi bater o pênalti de novo, sabe? Botou a bola na marca do pênalti, foi fazer a corridinha dele e disse: Não, como assim, mano? Você já bateu o teu pênalti, não vai bater de novo, caramba, né, cara? Essas histórias são geniais, cara. O Miyamoto foi lá, convenceu pra trocar de lado, e o malandrão do Alex queria bater de novo o pênalti. Caramba, essas histórias são geniais, cara. Mas no fim deu certo a malandragem do Miyamoto. O Japão conseguiu virar o jogo nas cobranças de pênaltis lá, graças às milagrosas defesas do Kawaguchi. E ele anotou o dele, né? Fez o seu golzinho de pênalti na disputa lá. Depois teve aquele jogo suado contra a seleção do Bahrein. Mas na final, que todo mundo achou que ia ser difícil, foi fácil, né? Atropelou a equipe da China, que inclusive nós fizemos esse jogo nos Jogos Memoráveis, né, Thiago? Se vocês quiserem, tá na nossa playlist ali do Hinomaru. É só vocês assistirem quando bem entenderem, que ficou bem legal a nossa transmissão, né? Concordo exatamente. Continuando a carreira do nosso querido Miyamoto na seleção, em 2005 ele foi convocado para mais um torneio oficial, né, Thiago? A Copa das Confederações. Inclusive tem aquela famosa foto emblemática do Miyamoto com o Ronaldinho, né? Ronaldinho Gaúcho, no jogo contra o Brasil nas Confederações, que é uma das nossas fotos preferidas, onde aparece aquele bigodudo filho da puta, aquele bandeirinha lá. Elias não esquece. O gol do Card. Não esqueço, cara. Tem umas coisas assim que eu sou bondoso, tenho coração bom e tudo mais. Mas por a seleção japonesa eu guardo os rancores, né? Eterno 2x2 da Copa das Confederações 2005. Cara. Em 2005 foram 15 jogos, Thiagão, de um golzinho anotado. E lembrando que, além de ele ter jogado a Copa das Confederações, agora não me recordo se ele jogou Leste Asiático. Tô velho. A Copa do Leste jogou, mas ele participou apenas do primeiro jogo no caso foi contra a Coreia do Norte. O Japão perdeu esse jogo. E depois outros 2 jogos ali do grupo A, ele acabou não jogando. Eu lembro que foi a estreia do Mac, né? O Bom Tempo, nosso querido amigo Bom Tempo mandou um print lá. Mac camisa nova, eu perguntei, essa é a estreia dele, né? E daí o Bom Tempo só tirou o print e escreveu assim, momentos antes da desgraça acontecer. O Bom Tempo que tá maratonando todos os jogos, né, que tem na internet do Japão, e já tá em 2005, já nesse momento, né, que a gente tá gravando esse vídeo. Esse aí tem que ter paciência, viu? Exatamente. Mas pra você ver, né, é muito condizente, né, com todo o trabalho que era feito do Zico, de realmente ele de não ser
Claro, ele poderia ser a sua primeira opção, mas não era a única opção do Japão, né? Já mostrando que, diferente de 2002, que era talvez unânime, né? Ele ali como zagueiro da seleção, já tinha um pouco mais aí de concorrência ali entre outros jogadores, né? E por isso, até que tinha esse rodízio que era natural, né? O Miyamoto já não era mais o mesmo moleque, né? Talvez eu esteja errado, não sei se você vai me corrigir. Ele nunca foi um jogador rápido, né? Mas sempre foi um jogador que poucas vezes comprometeu assim o Japão. Eu lembro talvez ali de um amistoso bizarro ali antes da Copa do Mundo ali, um jogo que o Japão até perdeu para os Estados Unidos, que ele vai tentar dar uma cabeçada, a cabeçada vai começar meio errada, quase que vai pro gol e tal ali. Nossa, aquele jogo foi maluco. Esse jogo aí contra os Estados Unidos foi bizarro. Eu vi esse jogo, né? Eu vi todos os jogos antes da pré-Copa 2006 e esse jogo com os Estados Unidos foi realmente um dos piores. Foi um 3-2 muito maluco aí, que quem tem na internet aí procura aí, né, o friendship Japão e Estados Unidos, realmente bizarro. E pra quem não lembra, foi Major League Soccer contra a J-League, né? Apenas jogadores locais. Verdade. Né? Perdemos de 3-2, acontece. É a vida, né? Quando você tem máquina no time. Mas ele salvou, né, bicho? Fez gol. Exatamente, fez gol e tudo mais. Tava perdendo de 3-0, né? Chegou até 3-2. 3-2 é lucro, né? Mas até o Kawaguchi cagou naquele jogo, né? Incrível que alguns jogos bem legais do Japão é muito difícil de encontrar, mas aí os jogos que a gente joga muito mal, tem umas escalações muito malucas. Isso aí, às vezes tem mais de um link na internet pra vocês estarem desfrutando. Nossa. Eu lembro do jogo contra a Malta, lá o Thiagão, a gente também tem esse jogo aí, jogos memoráveis. No meio da transmissão a gente tá quase dormindo. Foi 1-0 bem complicado de se ver, né? Logo teremos aí Japão e boas. Já tem vários jogos. Pô, todos esses jogos do período pré-Copa foram todos complicados, né? 2-2 com a Bósnia, depois eu lembro que ganhou de 1-0 do Equador, perdemos da Bulgária, empatamos na Escócia, né? Contra a Escócia, então foram jogos... Eu lembro da transmissão lá, a gente falando da dupla do Hamburgo, Takahara versus Salito, versus Barbareza, Serguei Barbareza. Realmente, algumas duplas bem interessantes. Todo o trabalho defensivo do Japão não era um dos melhores, né? Mas a gente tinha jogadores interessantes, né? O Miyamoto era um deles, mas como eu falei, né? Acredito que até ali o pós-Copa, que eu acho que é o final, né, da passagem ali do Miyamoto pela seleção, né? Acredito que o último jogo dele tenha sido o último jogo da fase de grupo, né, contra a seleção do Brasil, que, se eu me lembro bem, ele não jogou. Ele nem ele tava suspenso. Ele tava suspenso, né, por cartão amarelo e tal, acabou não jogando. E depois a passagem meio que terminou, né? E aí a gente entra naquele velho assunto de sempre, né? Pra você dava um pouco mais, eles dá pra talvez ter pensado na reformulação para a seleção, ainda pensar para o Miyamoto ser um dos jogadores de base daquela reformulação, ou realmente ele em 2006 era o topo que ele conseguiria e ali realmente acabou ali a passagem dele? Eu achava que dava para ele ter jogado pelo menos a Copa da Ásia 2007, porque a dupla de zaga foi bizarra, né? Era o Nakazawa e o Abe improvisado da defesa. Verdade, improvisado ainda, verdade. Então dava para ele ter jogado até como titular essa Copa da Ásia. Só duas coisas que eu queria completar aqui, Thiagão, é que em 2004 e 2005 foi o período em que houve mais rodízio de defensores, porque apenas o Miyamoto ficou fixo de titular, né, nesses 2 anos, mas aí teve Miyamoto, Tsuboi e Tanakão, né? Miyamoto, Tanakão e Nakazawa. Miyamoto, Tanakão e Chano. Miyamoto, Tsuboi e Matsuda, sabe? Veio um monte de zagueiro e só o Miyamoto fixo ali. Tinha mais um que eu queria tirar sarro. Teve Miyamoto, Tsuboi, Muniwa. foi sempre essa turma aí. E o Miyamoto de fixo, né? Em 2006 foram 11 partidas, né, Thiago? Lembrando que na Copa do Mundo, infelizmente, Miyamoto não foi bem. Vacilou contra a Austrália.
vacilou contra a equipe da Croácia, né, fazendo um pênalti bobo ali no Dado Prucho, que por sorte o Suruna bateu muito mal e o Kawaguchi defendeu, né, mas com isso ele tomou 2 cartões amarelos no primeiro e no segundo jogo e ficou de fora do jogo contra o Brasil e perdeu a oportunidade de enfrentar o Brasil de novo, né, tentar uma vingancinha ali que aconteceu ali em 2005 e falhou. Com a vinda do Ozzy, né, como treinador de seleção, ele perdeu espaço como muitos dos outros jogadores dessa equipe da Copa 2006, né, Thiago? Teve uma reformulação bem grande e ele acabou por perder a vaga, mas como eu disse anteriormente, poderia até ter jogado ali a Copa da Ásia 2007, mas não ia passar disso, porque aí teve aquela defesa sólida com o Túlio na Casal a partir de 2009. Aí acabou. Né, aí acabou. De um período. Daí ninguém mais teve chance. Mas você vê, né? Enquanto o Túlio não se estabilizou, era só na Casal na defesa ali como titular. Aí teve Abe improvisado, teve Minoa, teve Terada, sabe? Quando chegou o Okada, então, meu Deus, foi. Até o Sota Nakazawa, né? Ganhou algumas chances na seleção. O outro capitão do Gamba lá que você gosta também foi convocado, o Yamaguchi, né? Ganhou umas vaguinhas ali na defesa. E acabou. E por aí vai. Uma coisa bem interessante que você falou, eu comecei a pensar aqui, antes disso, passar os valores, os números finais, né? Então, em seleção, primeiro jogo dia 18/6 de 2000, né, a vitória contra a Bolívia, e o último jogo, então, do Miyamoto foi, então, 18/6 de 2006, né, contra a Croácia, aí o jogo que o Japão empatou em 0x0, o último jogo acabou não jogando. E em gols ele acabou, então, tendo 3 gols na seleção, né, o primeiro gol do Miyamoto com a seleção, com a camisa da JFA, aconteceu só em 2004, né, a vitória contra a Malásia de 4x0, né, dia 7/2 de 2004. Depois ele faria mais 2 golzinhos, né? Um na classificatória da Copa do Mundo, né? Para 2006, uma vitória contra a Índia, né? Fez um golzinho e depois foi no 6x0. Exatamente. Né? Foi 4x0 esse da Índia. 4x0 foi 4x0. Foi lá na Índia. Isso, né? Exatamente. E o último golzinho dele pela seleção seria um pouquinho depois, no dia 2/2 de 2005, na vitória de 3x0 contra a seleção da Síria. Ainda marcaria ainda mais uma assistência, né? Aí essa última assistência aconteceu em 2005, na vitória de 5x4, apertadíssima contra a seleção de Honduras. Nesse jogo teve assistência. Nossa, esse jogo foi dureza, cara. Eu lembro, eu assisti esse jogo. Passou na Band Esportes. Esse aí deve ser duro. No final, o Miyamoto teve 71 jogos, né, pela seleção principal, 3 golzinhos. E se for contar aí a questão de J-League, né, são 115 jogos, né, dentro da J-League, mais 5 gols e uma assistência, ainda contando esses 115 jogos, mais os 27, mais 3 lá, né, jogando na Áustria. Então realmente não foi uma carreira tão grande, né, mas passou aí de 200 jogos ao todo praticamente. Então realmente um jogador que rodou bastante, poderia ter ido um pouco mais, mas aí realmente, como o Elias falou um pouco antes, a lesão que teve ali na época de Viseu Kobe realmente dificultou esta continuidade. Lembrando que no total de jogos na J-League, Copa do Imperador, Luva e tudo mais, são 417 jogos e 10 gols. Caramba, então é muita coisa. É coisa. E na Áustria foram 27 partidas. Bacaninha. Tiagão, e a nossa carreira aí, a carreira do Miyamoto, o nosso querido Miyamoto como treinador, né? Ele que começou treinando naquele famoso time da J3 do Gamba, né? O famoso time de remendado. Que nós que a gente odiava, né? Os jogos do Sub-23, né? Ele teve algumas passagens que a gente não consegue, não tem súmula, né? Que eram jogos como do Sub-18, e antes disso ele passou pelas categorias de base ali do Junior e tudo mais, até chegar em 2017, ali para ser treinador da equipe Sub-23 que disputou, né, a J3 daquele ano.
E daí teve a oportunidade de subir para a equipe principal, né, em 2018, 19? Exatamente, 2018, pela equipe, né, da J3, né, foram 49 jogos, 3 vitórias, 10 empates e 26 derrotas, mas, como todo mundo sabe, né, 2017 começou em 2018, ainda tinha, né, os famigerados, né, times sub-23, os remendados, né, ali onde começou, era só time de jogador sub-23, de repente começou a pintar jogadores que não tinham espaço nas equipes principais ou estavam voltando de lesão, tinham oportunidade de jogar alguns joguinhos da terceira divisão, então aí começou a ficar uma várzea muito grande, mas apesar dos resultados ruins, né, porque se para ver, 49 jogos, 3 vitórias e 26 derrotas, o número não é nada muito interessante, mas como era uma equipe praticamente de garotos ou de jogadores, né, mais velhos que estavam voltando de lesão, foi um trabalho pelo menos ali, né, interessante, o que ajudou o Miyamoto a pelo menos ser um nome a ser testado, né, numa possível necessidade na primeira divisão, e isso aconteceu, né, em 2018, na verdade 2017 o Gamba já tinha sido muito mal na J-League, 2018 não começou melhor do que isso, né, e aí na metade do ano o Gamba optou, né, por fazer a troca de treinador, e no dia 28/7 de 2018 o Miyamoto então estreava, né, como comandante da equipe principal do Gamba Osaka, e já estreando, né, com um Gamba versus Kashima Antlers, né? Esse jogo ainda saiu no empate em 1-1 e muito promissor, né? Demorou um pouquinho para conseguir sua primeira vitória. Essa primeira vitória veio apenas 4 jogos depois, né, no jogo contra a equipe do FC Tóquio, né, na vitória 2-1, e aí depois o Miyamoto foi aos poucos aprendendo a entender a sua equipe, mudou bastante de sistema tático, desde o 4-4-2 clássico, né, até jogar no 4-5-1, né, alguns momentos ali no começo de 2019, eu lembro do Miyamoto flertar um pouquinho com o 3-5-2, e aí obviamente o 3-5-2 perdurou durante várias partidas, praticamente 2019 inteira, perdurou ali o esquema de 3 zagueiros, até que no finalzinho do ano o Gamba chega, se não me engano, nas quartas de final da Luvan Cup, né? Não lembro, naquela época já era Luvan Cup ou era na Bisco Cup, e aí o Gamba joga até aquele momento com 3 zagueiros, com o Miyamoto, jogando alguns jogos interessantes, conseguindo bons resultados, às vezes perdendo, às vezes ganhando, e aí, para jogar as quartas de final contra o FC Tóquio, muda o esquema tático, volta para o 4-5-1, a equipe acaba sendo eliminada naquele campeonato, e aí a equipe continua a fazer todos os trabalhos, né, de talvez pensar em voltar para um esquema de 4 zagueiros para começar 2020, e aí o Miyamoto foi aos poucos pegando bem essa equipe do Gamba, até, né, que consegue ali um 2020 que, na minha opinião, foi o melhor ano dele como treinador, né, que ele consegue fazer ali um campeonato bem decente com o Gamba Osaka e consegue levar a equipe a um incrível segundo lugar, né, na temporada 2020, ali numa arrancada inacreditável na parte final, e a equipe do Gamba com 65 pontos, né, sendo que o Frontale tinha sido campeão no ano passado com 83 pontos, a equipe acaba conseguindo finalizar em segundo, né, no campeonato, conseguir uma vaga na CL, né, para essa temporada, e aí o Miyamoto entra grandão para 2021, mas ainda assim com um plantel muito gasto, pouquíssimas inovações no seu elenco, pediu muitos jogadores que acabaram não vindo, né, alguns acabaram se machucando, e aí em 2021, como todo mundo que ouve o Hinomaru deve se lembrar, a equipe do Gamba começou 2021 muito capengando, né, foi muito, praticamente não conseguiu avançar em nada dentro da série em 2021, praticamente não passando da fase de grupo, se eu não me engano, e aí o Miyamoto não consegue manter os mesmos resultados de 2020, e no dia 12/5 de 2021, o Gamba perde para o Sanfrecce Hiroshima por 2-1, e aí o Miyamoto é dispensado, né, antes mesmo de chegar à metade do campeonato.
Lembrando que ele foi eleito técnico do ano, né? Sim, ano passado. Com certeza. Até porque ele pega o Gamba, né? Terminando sempre em nono, oitavo nos campeonatos e consegue. Nem começou 2020 tão bem assim, como ficando ali sempre entre os 6, 7 melhores colocados. De repente, 2020 o Gamba engata uma sequência ali de praticamente, se me engano, foram quase 10 jogos. Eu vou até contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos sem perder. E aí essa arrancada final aí que foi desde o mês 9 até o final do mês 11, suficientemente para o Gamba despontar e conseguir. E uma coisa interessante ainda é que o Miyamoto ainda conseguiu fazer o Gamba Osaka chegar numa final de Copa do Imperador, né, contra a equipe do Frontale, né, e acabou perdendo, né, por 1-0. Jogaria depois, no começo de 2021, a Supercopa do Japão, né, contra novamente a equipe do Frontale, perderia de 3-2, né, e aí começa 2021, como a gente deve lembrar um pouquinho melhor. Mas independentemente dos resultados que não vieram, Elias, foi um treinador interessante. 117 jogos, 52 vitórias, 26 empates, 39 derrotas e a equipe dele fez ao todo aí 132 pontos e uma média aí de 162 gols a favor e 149 contra. Então, bem nivelado. Comparado com aquilo que a gente sabe que o Gamba tem nos últimos anos, foi uma passagem muito, muito decente aí do Miyamoto. E por que pegam tanto no pé do Miyamoto, né? Não acho ele tão mau treinador como a torcida às vezes exagera, né? Sim. Eu acho que talvez aquele Miyamoto ali que inventou o Gamba jogando de 3-5-2, o que na verdade ele não inventou nada, porque tem muita equipe que, se você voltar aí 2 Hinomarus atrás, aí, ou o último Hinomaru sobre J-League, vocês vão ver a gente falando de equipes que jogam 3 zagueiros e não jogam tão bem, né? Então, eu acho que quando ele encontrou a equipe para se jogar no jeito dele, com o Sami jogando bem, Patrick jogando bem, o Ideguchi em alguns momentos, conseguiu se organizar muito bem com aquilo que tinha. Kurata jogando, então eu até acho que o Miyamoto não fez talvez um pouco mais com o Gamba, porque não tem um material humano tão bom assim, né? A gente está falando de uma equipe que até esse momento que a gente está gravando esse podcast, é uma equipe que urgentemente precisa de uma renovação também, né? Tem jogadores muito cansados, jogadores com contratos gigantes, sabe? Até para padrões de futebol japonês, e uma equipe mediana, né? A equipe do Gamba é uma equipe mediana para ruim em alguns momentos, então não é uma equipe para ficar na zona de rebaixamento, mas é uma equipe que em 2021 praticamente não lutou por nada, né, seriamente aí dentro do futebol japonês, e o Miyamoto fez aquilo que pôde, né? Então eu não concordo tanto assim que ele seja esse grande vilão, né? Até porque os treinadores que vieram, né, pós Miyamoto só fizeram o básico, que é livrar o Gamba do rebaixamento, né? Não teve nada assim muito, nossa, ó, esse cara trouxe algo novo, né, que o Miyamoto não tinha, né? Então acho que é só coisa de torcedor mesmo. Vai ter torcedor chato, tem no mundo Exatamente. inteiro, né? E uma coisa bem legal desse programa, Elias, que talvez a gente deixe gravado aí, eu tenho quase certeza absoluta que o Miyamoto hoje tem 44 anos, cara. Ele é muito novo. Então, com certeza, o Miyamoto vai ser um treinador que logo estará na frente de uma equipe, talvez da J1 ou até da J2, por que não? Sabe, de uma equipe talvez ali mediana, e talvez seja um nome de um treinador para o futuro. Por que não pensar aí que ele possa aí fazer um bom trabalho numa próxima equipe, sem ser o Gamba Osaka, entendeu? Talvez até jogando uma J2 e conseguindo um acesso, né? Conseguindo jogar uma Copa do Imperador decente com uma equipe menor, né? E aí, quem sabe, alguns anos de experiência, a gente não possa estar voltando aqui falando do Miyamoto lutando por uma vaga como um possível futuro, bem futuro, claro, treinador da seleção japonesa. Por que não? É o nome pro futuro aí. Então, se o Moriyasu conseguiu... Exatamente, se o Moriyasu conseguiu, que não é nenhum gênio da bola, não inventou nada, fez um trabalho incrível no São Fisiologia, mas não inventou a bola, né? Então, a gente tem que começar a pensar nisso também, né? A JFA, como a galera mais velha de casa escuta muito a gente falar, a JFA já vem trabalhando com essa ideia
de evitar ao máximo ter treinadores estrangeiros no comando da sua seleção. Então, os nomes dos próprios treinadores japoneses, eles tendem a aparecer mais vezes, né? Então, eu não descarto o Miyamoto daqui 2, 3 anos, se tiver bons resultados na sua carreira como treinador, que tem condições para isso, até de pelo menos lutar aí para ser alguém de relevância dentro da JFA. Porque é um zagueiro, é um cara que fez uma carreira enorme dentro da equipe do Gamba Osaka, dentro da própria seleção, 2 Copas do Mundo. Então é um cara que com certeza tem alguma coisa para agregar, né? Então, gente, a gente veio de uma Copa do Mundo que é o Nishino, nosso treinador, né? E pós-seleção japonesa, o Nishino não fez mais nada, né? Jogando treinador da Tailândia, umas coisas assim que o Nishino fez. Então, todo nome que tem potencial é bem-vindo, e acredito sim que o Miyamoto é um desses nomes. Eu também boto fé que um dia talvez ele chegue aí na seleção, né? Veremos. Exatamente. Veremos. E lembrando que Nishino foi treinador dele, né? Foi treinador do Miyamoto. Caraca, verdade, né? O Nishino foi treinador do Miyamoto, né? Tá vendo, né? O mundo roda, meus amigos. Então, quem sabe, né? Esse podcast que a gente tá gravando hoje pode ser aí o podcast vidente de daqui a alguns anos. Mas com isso, a gente finaliza aí mais uma lenda da nossa geração de ouro, né? Mais um jogador aí que talvez, se vocês não conheciam, né? Comente aí, deixe nos comentários aí se você conhecia ou não a história do Miyamoto. Se você acha que o Miyamoto pode ser um possível bom técnico em alguma equipe, né, dentro do futebol japonês, e quem sabe estudando, se aprimorando, pode ser aí daqui uma ou duas ou até 3 Copas do Mundo, ser quem sabe aí um novo treinador da seleção japonesa, ou até mesmo alguém que trabalha junto com o treinador, que também, como a gente falou, né, um cara que joga 2 Copas do Mundo, alguma coisa ele tem a agregar, né, então a gente tem que levar isso muito em consideração. Sugestões de pauta também são bem-vindas no nosso inbox. É isso aí. Maravilha, Thiagão. Muito obrigado, Elias. Valeu por essa história top. Elias, como sempre, trazendo todas as informações. Eu adoro a lenda do futebol japonês porque eu gosto de ser o orelha, né? Então eu só pego os dados, as informações e a história. O storyteller fica todo aí pelo nosso querido amigo Elias Fares. Muito obrigado, cara, pelo empenho em mais um programa, um podcast. E nos vemos na próxima semana e, quiçá, em uma próxima lenda em breve. Thiagão é o famoso orelha seca. Sempre. E o Pilão, tá treinando? Estou treinando. Logo vídeos no TikTok. Maravilha. Semana que vem estamos na área novamente. Até semana que vem. Forte abraço, Elias. Valeu, galerinha. Até semana que vem, galerinha. Espero que tenham gostado do programinha especial. E Hiromaru, levando o melhor futebol japonês a vocês, galerinha. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Sayonara.